agendou para o dia 9 de abril, quarta-feira da semana que vem, a audiência em que Felipe Martins questiona o governo norte-americano, à época, é claro, tendo como seu chefe o ex-presidente Joe Biden, por uma suposta fraude em registros de imigração. A Justiça de Orlando, que fica lá na Flórida, nos Estados Unidos, United States, agendou para o dia 9 de abril, quarta-feira da semana que vem, a audiência em que Felipe Martins questiona o governo norte-americano, à época, é claro, tendo como seu chefe o ex-presidente Joe Biden, por uma suposta fraude em registros de imigração. O ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro ficou preso. E ainda está preso, né? Ele ficou preso durante 6 meses, mas depois ele continuou preso em casa, porque isso não é vida, a vida que ele leva, né, na domiciliar. Amando de quem? Do inimigo, do sete pele e pouco pelo, do tinhoso, do nosso ditador. Prestem atenção, Alexandre de Moraes. Por conta de uma viagem que teria feito com o ex-presidente no final de 2022 e que, na verdade, nunca fez. O nosso ditador, Moraes, usava os registros como pretexto para manter Felipe Martins preso, embora a defesa já tivesse apresentado diversas provas de que ele não viajou aos Estados Unidos. Os dados aparecem no sistema de registro migratório em abril de 2024, com o nome de Felipe Martins escrito de forma errada, e foram apagados, muito convenientemente, meses depois. Daí, não podemos esquecer também do Felipe Martins, né, Scaf? Esse é o tipo de coisa que ele está buscando seus direitos no país que, na verdade, acabou provocando tudo isso. Agora, é uma informação muito fácil de você verificar no processo para deixar uma pessoa presa por tanto tempo, né? Quer dizer, não sei se uma viagem com o presidente justifica uma prisão cautelar, mas mesmo que justificasse, a prisão é uma medida de exceção, né? Ela é altamente necessária, ela é altamente de exceção, ela só se faz na especialidade, precisa de muito requisito, de muito fundamento. Eu acho que uma simples viagem, e ainda errada, equivocada, com data errada, com nome falso, ele vai ganhar uma indenização nos Estados Unidos, porque se isso foi provocado por uma falta de dados equivocados, com certeza o juiz americano vai reconhecer isso e vai indenizá-lo. Pois é, aí o juiz americano, imagina só, olha que loucura que eu estou pensando. O juiz americano indeniza, manda o governo dos Estados Unidos, em razão dessa, não é nem mal entendido, em razão desse mal feito, né, da alfândega, pela qual o governo é responsável, indeniza o Felipe Martins. Aí vem o Alexandre de Moraes, coloca uma multa no Felipe Martins, que a indenização não é capaz de pagar. Alguém duvida de uma coisa dessa, Ana Paula? Na verdade, esse buraco é bem mais fundo, né? Porque nós estamos falando de uma fraude no sistema migratório dos Estados Unidos. Pensa um país como os Estados Unidos, que tem uma informação equivocada no seu sistema migratório, que já é difícil de pensar em relação a qualquer ser humano, assim, digamos assim, anônimo, que não tenha participação política nenhuma, etc. E, coincidentemente, essa fraude, esse erro, esse equívoco, acontece justamente com um assessor do presidente do então presidente Jair Bolsonaro. Detalhe, o Felipe Martins não estava proibido de viajar. Então, ainda que ele tivesse viajado, qual é a razão de mantê-lo preso por 6 meses se ele não estava proibido de sair do país? E outra, ele provou, né, tem provas contundentes de que ele não saiu do país. Então, assim, como que esse sistema migratório dos Estados Unidos tem uma informação equivocada, coincidentemente, em relação a alguém que estava tão próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Essa questão, essa investigação, ela vai chegar nos responsáveis por essa informação equivocada ou essa fraude. Nós estamos falando da segurança, inclusive,
de um país que é a maior potência mundial. Quer dizer, você consegue ou fraudar, ou esse sistema é tão frágil que se permite um erro tão grosseiro como esse. Isso não está mal explicado. Não é? Então, assim, falar fraudado pro Biden é meio que redundância, né? Porque o senhor daqui, ele tá fraudado faz tempo, porque tem incontinência fecal, urinária. Agora, vale lembrar que o Biden, fraudado, era o presidente do Partido Democrata. Não é? E os democratas não são lá muito afeitos à seriedade. Porque vale lembrar, tem uma das cenas mais humilhantes para a diplomacia brasileira, para mim, professor Sono, você que leciona em relações internacionais, falo porque eu conheço, falo porque foi meu professor, falo porque foi meu amigo, falo porque já discutimos. A cena mais vergonhosa da diplomacia brasileira depois do Bill Clinton, sabe o Bill Clinton? Se o Bill Clinton tivesse ouvido Chitãozinho Chororó, ele nunca teria estado ameaçado de impeachment, porque ele sabia que o vestido velho da mulher amada tem muito valor. Mas depois do Bill Clinton veio o Bush. E na era Bush teve o atentado às Torres Gêmeas. Atentado não, né? Foi atentado e conseguido, né, contra as Torres Gêmeas, e as normas aeroportuárias nos Estados Unidos se tornaram tão severas que o ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Henrique, que à época era o professor Celso Laffer, foi obrigado a tirar os sapatos antes de entrar nos Estados Unidos. Aí você vê o que um republicano zela pela segurança. Depois do 11 de setembro de 2001, o mundo nunca mais foi o mesmo. Celso Laffer teve que tirar o sapato. Aí a gente tem democrata fraudado, em que você faz qualquer coisa ali. Se o Bin Laden tivesse mudado de sexo, ele teria conseguido entrar nos Estados Unidos, não? Com certeza. Pavi, só algumas que foi interessante você ter falado de ter tirado o sapato quando o Barack Obama esteve aqui no Brasil para mostrar a incompetência das autoridades brasileiras. Os nossos ministros tiveram que tirar os sapatos para entrar no Palácio do Planalto. Por quê? Porque o sistema de segurança americano assim exigia. A questão era muito simples. Isso deveria ter sido negociado antes. Aí você viu determinadas autoridades... Na Casa Branca, na Casa Branca. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Para condição para ele, reunião com ele. Para reunião com ele. Ou seja, qual é o problema? O problema foi a incompetência do nosso Ministério das Relações Exteriores, que para evitar um constrangimento dessa natureza, sabendo que isso é necessário, e eles assim o exigem, tal qual você falou, deveria ter negociado antes para que não ocorresse. Isso aí ocorreu. O que foi que aconteceu? Algumas personalidades resolveram não entrar, fizeram birra, fizeram beicinho, desceram a rampa do Planalto, porque eles não mandam aqui. Não, é só uma questão de competência e incompetência. Foram incompetência, deveria ser... né? É a questão de protocolo, e todo mundo sabe exatamente por causa dessas exigências que você fez. A questão que envolve essa audiência, para mim, é espetacular. Primeiro, como o Scarpa falou, ele vai buscar indenização, mas mais importante que isso, atestada ou comprovada a fraude, eles farão duas perguntas. Quem daqui fraudou e quem de lá pediu? Aí puxa-se o fio. As pessoas aqui vão começar a correr muito grave, porque significa que se eles cometeram uma fraude aqui com gente de lá, o de lá será preso. O daqui já está o aviso. Não apareça em lugar nenhum em que nós tenhamos algum acordo, porque você também poderá ser encarcerado, você poderá ser intimado, você poderá sofrer as consequências da fraude que aconteceu. Então esse é o grande perigo e a grande vantagem que nós temos, porque quando eles identificarem quem foi aqui que mandou, eles não se preocupam só com o executor, não, eles querem o mandante também. Aquele que mandou, aí todo o quadro fica estabelecido para a sociedade brasileira. Dentre elas, coisas como, por exemplo, quem são os indivíduos no Ministério da Propaganda e os indivíduos do Diários Oficiais da União, que, por exemplo, para justificar ou para garantir que houve realmente uma intenção de fuga, colocaram porcarias como: o Felipe Martins estava no estado aqui brasileiro tentando pular a fronteira, ele estava a pouca distância, só que eles colocaram a distância em milha, que não é usado no Brasil.
Porque a milha terrestre corresponde a 1.609 metros da nossa processo de mensuração. O que eles estavam querendo dizer assim, é uma forma de comprovar que ele tinha intenção de fugir, porque ele estava perto da fronteira, estava nada, ele estava quase 700, 800 quilômetros da fronteira, não tinha como ele sair correndo para fugir. Mas, inclusive, a mídia fez isso, alguns canais de mídia. Tudo isso vai ser desvelado, por isso é maravilhoso. 99,9% dos canais. Né? 99,9%. Por isso é maravilhoso que essa audiência seja feita e que seja atestada a fraude. Porque as perguntas que serão feitas depois é quem daqui fez e quem de lá mandou. Qual foi o esquema? Isso, para mim, é uma organização criminosa, formação de quadrilha, sei lá o nome que vocês, juristas, dão para esse tipo de coisa. Para mim, é gente que não presta e fez coisa errada. Só isso. Ô, Arthur, o Trump demorou um pouquinho, não foi tanto, mas demorou um pouquinho, né, para cumprir a promessa da reciprocidade tributária. Quando é que ele vai aplicar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, hein? Pois é, essa é uma boa questão. Acho que o professor Sueno foi no ponto certo, né? A quem interessaria lá nos Estados Unidos fraudar o nome de um brasileiro? Qual seria a importância disso, a não ser a pedido de alguém aqui? Então essa história está muito mal explicada. Agora, isso não justifica o ministro Alexandre de Moraes ter mantido preso durante 6 meses o Felipe Martins, sabendo que havia provas concretas de que ele não tinha saído do Brasil. Eu vou lhe dar uma dica. Uma coisa, outra coisa. Acusaram o Felipe Martins e ele nem estava com a mala. É bom você tocar nesse nome, porque, veja bem, isso que, se for comprovado, né, supostamente uma fraude envolvendo alguma autoridade ou qualquer pessoa do Brasil com alguma autoridade do sistema migratório dos Estados Unidos, isso é uma coisa muito séria. E se alguém fez isso, foi apostando que os democratas venceriam as eleições nos Estados Unidos. Foi alguém que já tinha a mão para fazer, eu já tô com a mala. Posso trazer só mais um elemento? Foi essencial ter falado daquele governo que lá estava. Que o Biden já está falando que é Napoleão Bonaparte, nessa altura do campeonato. É bom, porque circulou no Brasil que uma determinada personalidade americana é que era articuladora aqui das porcarias que estavam sendo feitas aqui, contra a oposição aqui, com o conluio do governo de lá, que era o governo Biden. Ou seja, vai ser puxado. E aí todo mundo vai olhar e vai dizer assim, primeiro vou se identificar essa personalidade americana que aqui está. Não vou citar nomes, mas é muito claro porque realmente as pessoas não gostavam dessa pessoa e ela estava transitando, buscando prova, buscando isso, buscando aquilo e jogando o problema com o conluio do governo norte-americano de então. Bom, e mais uma coisa, né? Na dúvida não se prende, né? É o que a gente aprendeu na faculdade. Mas tudo não, olha, eu estou morrendo de dúvida, mantenha preso. Não sei o que eu vou fazer, mas eu mantenho preso. E detalhe, teve um habeas corpus impetrado quando já se provou, já tinha tido a prova de que ele não tinha saído do país, impetraram um habeas corpus e o Flávio Dino negou o habeas corpus dizendo que aquele não era o procedimento adequado contra a ordem do ministro. Manteve ainda ele preso por mais um mês aí. Errado. Nem o AI-5 conseguiu vetar o habeas corpus. É por isso que eu falo, o AI-5 foi um luxo de gentileza. O AI-5 foi o que estragou o governo militar. Foi o ato mais imbecil que poderia ser tomado. Mais perto do que a gente está vivendo hoje, o AI-5 é um luxo. O AI-5 é de uma cortesia que só esses debilóides que defendem o Gengis Khan é que não vem. E por falar em Gengis Khan, ajoelhem-se. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes.
à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.